Ela enviou por engano uma mensagem picante para o CEO bilionário mais temido da cidade. 60 minutos depois, o som de um carro caro ecoou na rua. Ele desceu, olhou direto nos olhos dela e completou a frase: "Em primeira hora, eu estaria aqui. E agora, você é minha." A chuva batia forte nas janelas do apartamento pequeno em Pinheiros, criando uma trilha sonora melancólica para a noite de sexta-feira que Marina Santos havia planejado passar sozinha. Aos 28 anos, ela já havia aceitado que suas sextas-feiras seriam diferentes das de suas amigas solteiras, sem baladas, sem encontros casuais, apenas ela, seu notebook e os projetos gráficos que se acumulavam em sua mesa improvisada na sala. "Marina, você precisa sair mais." A voz de Carla ecoava em sua mente. Sua melhor amiga havia passado a tarde inteira tentando convencê-la a acompanhá-la a uma festa em Moema, mas Marina havia recusado educadamente, como sempre fazia. O apartamento de 2 quartos que ela alugava com dificuldade todos os meses estava silencioso, exceto pelo barulho da chuva e o zumbido baixo do computador. As contas espalhadas sobre a mesa de centro lembravam-na constantemente de por que ela não podia se dar ao luxo de sair mais como Carla sugeria. Sua pequena agência de design, Santos Criações, mal conseguia se manter no mercado competitivo de São Paulo. Marina suspirou e pegou a garrafa de vinho tinto que havia aberto para acompanhar o jantar simples de macarrão instantâneo. O líquido vermelho escuro dançava no copo barato que ela havia comprado em uma promoção no mercado do bairro. 2 taças depois, a solidão da noite começava a pesar mais do que o usual. Seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Era uma foto de Carla na tal festa, rodeada de pessoas sorridentes com a legenda: "A vida é curta demais para ficar em casa numa sexta." Marina rolou os olhos, mas uma pontada de inveja atravessou seu peito. "Talvez ela tenha razão", murmurou para si mesma, tomando mais um gole do vinho. Seus dedos deslizaram pela tela do celular, passando pelos contatos até encontrar o nome que há meses ela evitava: Diego. Seu ex-namorado, aquele que havia terminado com ela alegando que ela era complicada demais e que não sabia se divertir. A raiva antiga misturada com o vinho criou uma combinação perigosa. Marina começou a digitar, suas palavras fluindo com uma ousadia que só o álcool poderia proporcionar. "Oi, sei que já faz tempo, mas não consigo te esquecer. Lembro de como era bom estar nos seus braços, de como você me fazia me sentir desejada. Estou aqui sozinha, pensando em você, em nós. Será que você também pensa em mim quando está sozinho? Porque eu penso, e quando penso, meu corpo inteiro se arrepia lembrando do seu toque. Se você quisesse aparecer aqui hoje, eu não diria não." Sem pensar 2 vezes, pressionou enviar. O som característico do WhatsApp confirmou que a mensagem havia sido entregue, e Marina sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Talvez fosse hora de recuperar um pouco da sua antiga vida amorosa. O que ela não sabia era que, na pressa e sob o efeito do vinho, havia selecionado o contato errado. A mensagem íntima e ousada não havia chegado até Diego, mas sim para um número que estava apenas 2 posições acima na sua lista de contatos: Rafael Mendoza, cliente. Do outro lado da cidade, no cobertura de um edifício comercial em Itaim Bibi, Rafael Mendoza finalizava mais uma reunião virtual com investidores internacionais. Aos 35 anos, ele havia construído um império empresarial que se estendia por todo o Brasil e América Latina. Mas sua sexta-feira à noite não era muito diferente das outras. Trabalho, mais trabalho e a solidão que ele havia escolhido há muito tempo. A Mendoza Holdings ocupava 3 andares do edifício mais moderno da região, mas Rafael preferia ficar no seu escritório particular no último andar, onde grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A chuva escorria pelos vidros, distorcendo as luzes da cidade em um borrão colorido que ele observava distraidamente enquanto revisava contratos. Seu celular vibrou sobre a mesa de mogno importado. Rafael franziu a testa. Muito poucas pessoas tinham seu número pessoal, e ainda menos ousariam perturbá-lo numa sexta à noite. Pegou o aparelho esperando ver uma mensagem de seu assistente ou alguma emergência da empresa. O que ele encontrou o deixou completamente desconcertado. A mensagem era de Marina Santos, Santos Criações.
Uma designer que havia feito alguns trabalhos para uma das subsidiárias da Mendoza Holdings, cerca de 6 meses atrás. Ele se lembrava vagamente dela, uma mulher de cabelos castanhos ondulados, olhos expressivos, que havia apresentado um projeto gráfico competente, mas nada extraordinário. Haviam trocado poucos e-mails profissionais, sempre formais e diretos ao ponto. E agora, ela estava enviando... Isso! Rafael leu a mensagem 3 vezes, tentando processar o que estava vendo. As palavras íntimas saltavam da tela como um contraste gritante com a frieza de seu escritório minimalista. Estou aqui sozinha, pensando em você. Meu corpo inteiro se arrepia. Se você quisesse aparecer aqui hoje. Por um momento, ele considerou que talvez fosse uma mensagem enviada por engano. Mas então notou que ela havia usado seu nome nos e-mails anteriores. Então Marina Santos sabia exatamente quem ele era. A confusão deu lugar a uma curiosidade que ele não sentia há anos. Rafael Mendoza era conhecido no mundo corporativo por sua frieza calculista, por jamais tomar decisões impulsivas. Ele havia construído sua fortuna baseando-se em análises precisas, estratégias bem planejadas e completo controle emocional. Aos 16 anos, quando seu pai morreu em um acidente e deixou a família em dificuldades financeiras, Rafael havia prometido a si mesmo que nunca mais permitiria que as emoções comandassem sua vida. Mas enquanto olhava para aquela mensagem inesperada, algo dentro dele se mexeu. Talvez fosse a surpresa, talvez fosse a curiosidade de ver alguém sendo tão vulnerável e direta. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço de anos de solidão autoimposta. Sem se dar tempo para reconsiderar, Rafael digitou uma resposta simples: endereço. A resposta veio quase imediatamente, como se Marina estivesse esperando ansiosa por uma reação. Rua Harmonia, 847, apartamento 23, Pinheiros. Rafael olhou pela janela novamente. Pinheiros ficava a apenas 20 minutos dali, mesmo com o trânsito da sexta-feira. Ele nunca havia feito algo tão impulsivo em sua vida adulta. Seus relacionamentos anteriores haviam sido sempre planejados, estratégicos, com mulheres de sua classe social que entendiam as regras do jogo. Mas havia algo na espontaneidade daquela mensagem, na coragem crua daquelas palavras, que despertou uma parte dele que estava adormecida há anos. Rafael desligou o computador, pegou as chaves de seu Mercedes preto e se dirigiu ao elevador. Enquanto descia os 20 andares até a garagem, uma voz em sua mente gritava que aquilo era loucura. Mas uma voz mais baixa, mais profunda, sussurrava que talvez fosse exatamente o tipo de loucura que ele precisava. A chuva havia aumentado quando ele saiu da garagem e as ruas de São Paulo brilhavam sob as luzes dos postes. Enquanto dirigia em direção a Pinheiros, Rafael se perguntava o que encontraria do outro lado. E pela primeira vez em anos, ele não tinha um plano. Marina estava deitada no sofá, abraçada a uma almofada, quando a campainha tocou. O som estridente cortou o silêncio do apartamento como um raio, fazendo-a pular do sofá tão rapidamente que quase derrubou o copo de vinho no chão. "Meu Deus!" ela murmurou, olhando para o relógio na parede. Haviam se passado apenas 53 minutos desde que enviara a mensagem. Seu coração disparou. Diego havia vindo mesmo. Parte dela não acreditava que ele tivesse coragem, mas outra parte estava nervosa com a possibilidade. Ela correu até o espelho do corredor, tentando arrumar os cabelos desarrumados e verificar se o rímel não havia borrado. Estava usando apenas uma camiseta simples e shorts de pijama. Nada muito sedutor, mas não havia tempo para se trocar. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. "Já vou!" gritou Marina, respirando fundo para acalmar os nervos. Ela se aproximou da porta e olhou pelo olho mágico, mas a iluminação fraca do corredor não permitia ver claramente quem estava do outro lado. Com a mão trêmula, ela abriu a porta. O que viu a deixou completamente paralisada. Um homem alto, de ombros largos e terno escuro perfeitamente alinhado, estava parado à sua frente. Seus cabelos negros estavam levemente úmidos da chuva, e seus olhos escuros a observavam com uma intensidade que fez seu estômago dar um nó. Ele era bonito de uma forma quase intimidadora. Maxilar definido, postura ereta, uma presença que preenchia todo o espaço do corredor estreito. Este definitivamente não era Diego.
Marina Santos? A voz dele era profunda, controlada, com um sotaque que denunciava educação refinada. Marina abriu e fechou a boca algumas vezes, como um peixe fora d'água, tentando processar o que estava acontecendo. Seu cérebro, ainda embriagado pelo vinho, lutava para entender como aquele homem sabia seu nome, por que ele estava ali, e principalmente quem diabos ele era. Sim, sou eu. Conseguiu gaguejar finalmente. Desculpe, mas quem é você? Rafael inclinou ligeiramente a cabeça e algo que poderia ser um sorriso passou rapidamente por seus lábios. Rafael Mendoza, você me enviou uma mensagem há pouco. O mundo de Marina parou. Rafael Mendoza. O nome ecoou em sua mente como um sino de alarme. O CEO da Mendoza Holdings. O bilionário que havia contratado sua agência para um projeto 6 meses atrás. O homem mais poderoso com quem ela já havia trabalhado, mesmo que apenas por e-mail. E ela havia enviado uma mensagem. Oh, meu Deus! Não, Marina sussurrou, sentindo o sangue drenar de seu rosto. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Rafael observou a mudança na expressão dela com curiosidade crescente. A mulher à sua frente estava claramente em pânico, seus olhos verdes arregalados de horror. Ela parecia ainda mais bonita do que ele se lembrava das poucas vezes que a havia visto em reuniões da empresa. Seus cabelos soltos emolduravam seu rosto de forma suave, e mesmo em roupas casuais, havia algo cativante em sua presença natural. Posso entrar? Perguntou Rafael calmamente. Está chovendo bastante. Marina olhou para ele como se ele fosse uma aparição. Você veio mesmo. Por quê? Você me convidou. Eu não era... Isso foi um engano. As palavras saíram atropeladas, sua voz subindo algumas oitavas. A mensagem não era para você, era para outra pessoa. Rafael arqueou uma sobrancelha. Entendo. O modo como ele disse entendo fez Marina perceber que ele realmente não parecia surpreso. Na verdade, ele parecia quase divertido. Olha, Sr. Mendoza. Marina tentou recuperar a compostura, passando as mãos nervosamente pelos cabelos. Eu sinto muito pelo constrangimento. Eu estava bem. Eu havia bebido um pouco e enviei a mensagem para a pessoa errada. Deve ter sido uma situação muito estranha para o senhor. Foi, Rafael concordou simplesmente. Mas também foi a coisa mais interessante que aconteceu comigo em meses. Marina piscou confusa. Interessante? Você tem coragem, Marina Santos. Quantas pessoas conhece que seriam capazes de enviar uma mensagem tão direta? O rubor tomou conta das bochechas de Marina. Isso não deveria ser uma qualidade. Deveria, Rafael disse. E desta vez ela teve certeza de que viu um sorriso genuíno. Então, vai me deixar entrar ou vamos continuar esta conversa no corredor? Marina hesitou por um momento que pareceu eterno. Então deu um passo para trás e abriu a porta completamente. Entre, por favor, desculpe a bagunça. Rafael entrou no apartamento pequeno e Marina imediatamente se sentiu constrangida pela diferença gritante entre os mundos deles. Seu apartamento de 2 quartos em Pinheiros, com móveis de segunda mão e paredes que precisavam de uma nova pintura, contrastava drasticamente com o que ela imaginava ser o estilo de vida dele. Mas Rafael não demonstrou nenhum julgamento. Seus olhos percorreram o ambiente com curiosidade genuína, notando os esquetes espalhados pela mesa de centro, o computador cercado de canecas de café vazias e as plantas que Marina cuidava com carinho nas janelas. Você trabalha em casa, observou ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Sim, a maior parte do tempo, Marina respondeu, tentando rapidamente organizar os papéis espalhados. É mais econômico assim. Posso oferecer algo para beber? Café? Água? Eu tenho vinho, mas talvez não seja uma boa ideia considerando... Ela gesticulou vagamente, se referindo ao desastre da mensagem. Vinho está bom, Rafael disse, tirando o paletó molhado e dobrando-o cuidadosamente sobre o braço do sofá. Se você não se importar com a companhia. Marina o observou enquanto ele se acomodava no sofá, e foi impossível não notar como ele parecia completamente fora de lugar, mas ao mesmo tempo estranhamente natural. Seu terno, obviamente caro, contrastava com as almofadas coloridas que ela havia costurado à mão, mas ele se sentou como se aquele fosse exatamente o lugar onde deveria estar. Então, Rafael disse depois que Marina lhe trouxe uma taça de vinho,
e se sentou na poltrona em frente, mantendo uma distância segura. Conte-me sobre a pessoa para quem a mensagem era realmente destinada. Marina quase engasgou com o vinho. Você realmente quer saber? Curiosidade profissional, ele respondeu com um meio sorriso que fez algo estranho no estômago dela. Meu ex-namorado, Marina admitiu, sentindo as bochechas esquentarem novamente. Diego. Terminamos há alguns meses e... Bem, aparentemente eu ainda não superei completamente. E você decidiu contatá-lo numa sexta à noite, depois de algumas taças de vinho. Quando você fala assim, parece ainda mais patético do que realmente foi. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente. Não é patético, é humano. Algo na forma como ele disse isso fez Marina levantar os olhos e realmente olhar para ele. Havia uma sinceridade em sua voz que não combinava com a imagem do executivo frio que ela havia construído em sua mente. E você? Perguntou ela impulsivamente. Já fez algo assim? Alguma mensagem desesperada para um ex? Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Não, disse finalmente. Meus relacionamentos sempre foram mais estruturados. Estruturados? Sem surpresas, sem impulsos, sem mensagens às 11 da noite. Marina o estudou. Isso parece solitário. É seguro, Rafael corrigiu, mas algo em seus olhos sugeriu que ele concordava com a avaliação dela. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, o barulho da chuva preenchendo o espaço entre eles. Marina não conseguia entender por que um homem como Rafael Mendoza estava ali, sentado em seu sofá barato, bebendo vinho comum e conversando sobre relacionamentos fracassados. Posso fazer uma pergunta? Marina quebrou o silêncio. Claro. Por que você veio? Mesmo achando que a mensagem era para você, por que um homem como você viria até aqui? Rafael foi silencioso por tanto tempo que Marina começou a se perguntar se havia cruzado alguma linha. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Por que? Ele disse devagar. Faz muito tempo desde que alguém foi real comigo. Suas palavras, mesmo não sendo destinadas a mim, eram genuínas, sem agenda, sem cálculo. Ele a olhou diretamente nos olhos. Quando foi a última vez que você fez algo completamente impulsivo, Marina? Aparentemente, há cerca de 1 hora, ela respondeu, e pela primeira vez desde que abrira a porta, conseguiu sorrir. Rafael riu, um som baixo e genuíno que transformou completamente seu rosto. Touché. Marina percebeu que estava começando a relaxar, a curiosidade superando o embaraço inicial. E você? Quando foi sua última decisão impulsiva? Esta noite, Rafael admitiu. Quando decidi dirigir até aqui sem saber exatamente o que encontraria. E o que você encontrou? Rafael a estudou por um longo momento, seus olhos escuros impossíveis de decifrar. Ainda estou descobrindo. 2 horas haviam se passado e a garrafa de vinho estava quase vazia. Marina havia se movido da poltrona para o chão, sentada com as pernas cruzadas em frente à mesa de centro, enquanto Rafael permanecia no sofá, mas agora com a gravata afrouxada e as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos. A conversa havia fluído de forma surpreendentemente natural. Eles falaram sobre trabalho. Marina descobriu que Rafael lembrava perfeitamente do projeto que ela havia desenvolvido para uma das empresas dele e até mesmo sugeriu melhorias que mostravam que ele realmente havia prestado atenção aos detalhes. Falaram sobre São Paulo, sobre como a cidade os havia moldado de formas diferentes. Rafael crescera em Moema, filho de imigrantes argentinos que construíram uma pequena fortuna no ramo de importação, apenas para perdê-la quando ele era adolescente. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, Rafael contou, sua voz mais suave do que Marina havia ouvido durante toda a noite. Ataque cardíaco. De uma hora para outra, minha mãe e eu perdemos tudo. A empresa dele estava cheia de dívidas que não conhecíamos. Marina sentiu o coração se apertar. Deve ter sido terrível. Foi o que me moldou, Rafael disse simplesmente. Decidi que nunca mais permitiria que minha família, ou eu mesmo, passasse por isso novamente. Então estudei, trabalhei, construí tudo do zero. Cada decisão que tomei desde então foi calculada para garantir que eu nunca perdesse o controle novamente. E funcionou? Rafael olhou ao redor do apartamento pequeno e aconchegante,
Para Marina sentada no chão com uma camiseta simples e cabelos bagunçados, e algo em sua expressão se suavizou. Até hoje eu teria dito que sim. Marina inclinou a cabeça. O que mudou hoje? Hoje eu tomei a primeira decisão verdadeiramente impulsiva da minha vida adulta, e estou descobrindo que talvez o controle total não seja tão importante quanto eu pensava. Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma conexão que ia além da atração física óbvia. Você sabe, disse ela brincando com a borda de sua taça, eu costumava ser mais espontânea. Antes do meu casamento. Você foi casada? Por 3 anos, com o Marcos, um contador. Marina riu, mas não havia humor no som. Ele queria que eu fosse mais responsável, mais estável. Então eu parei de tomar decisões impulsivas, parei de sonhar alto com minha carreira, parei de ser eu mesma, eu acho. O que aconteceu? Ele me trocou por uma colega de trabalho que aparentemente era ainda mais estável do que eu havia me tornado. Marina tomou um gole generoso de vinho. Descobri que quando você tenta ser a versão de si mesmo que outra pessoa quer, você acaba perdendo quem realmente é. Rafael a observou com atenção. E o Diego? Diego foi minha tentativa de voltar a ser espontânea. Mas ele queria o oposto do Marcos. Queria que eu fosse ainda mais impulsiva, mais aventureira. Como se eu fosse um projeto de renovação pessoal dele. Marina suspirou. Parece que eu sempre acabo tentando me moldar para outras pessoas. E agora? Marina o olhou diretamente nos olhos. Agora estou aqui conversando com um bilionário no meu apartamento bagunçado depois de enviar uma mensagem picante por acidente. Diria que estou finalmente sendo eu mesma. Rafael riu novamente e Marina percebeu como gostava daquele som. Você é refrescante, Marina Santos. Refrescante, ela repetiu testando a palavra. Nunca ninguém me chamou de refrescante antes. Então as pessoas ao seu redor não estavam prestando atenção. O elogio pendurou no ar entre eles, carregado de uma tensão que Marina não sabia bem como interpretar. Rafael não era como nenhum homem que ela já havia conhecido. Havia uma intensidade nele, uma presença que preenchia o espaço, mas também uma vulnerabilidade cuidadosamente guardada que ela estava apenas começando a entrever. Posso fazer uma confissão? Marina perguntou, sentindo a coragem líquida do vinho correndo em suas veias. Claro, eu te stalkeei no Google depois que trabalhamos juntos. Rafael arqueou uma sobrancelha, parecendo genuinamente surpreso. Stalkeou? Não de forma assustadora. Marina riu, sentindo as bochechas esquentarem. Só curiosidade profissional. Queria saber mais sobre a empresa, sobre o homem por trás dela. Li alguns artigos sobre você na Veja, na época. E o que descobriu? Que você é ainda mais impressionante do que eu imaginava. Bilionário que se fez sozinho aos 35 anos, empresário do ano 3 vezes consecutivas, filantropo. Marina fez uma pausa. Também descobri que você não dá entrevistas pessoais. Nunca. Nenhuma foto em eventos sociais, nenhum escândalo amoroso, nenhuma especulação sobre sua vida privada. Privacidade é importante para mim. E mesmo assim você está aqui. Marina o estudou. Por quê, Rafael? Realmente por quê? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, girando a taça vazia entre os dedos. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que Marina teve que se inclinar para a frente para ouvir. Porque nos últimos 10 anos, todas as conversas que tive foram sobre negócios, contratos, estratégias. Todas as mulheres que conheci estavam interessadas no que eu poderia oferecer a elas, financeiramente, socialmente. E aqui estou eu, sentado no chão de um apartamento em Pinheiros, falando sobre coisas reais com uma mulher que me enviou uma mensagem por acidente e está mortificada por isso. Ele levantou os olhos para ela. Quando foi a última vez que você se sentiu completamente à vontade com alguém, Marina? A pergunta a pegou desprevenida. Marina percebeu que, apesar de todo o constrangimento inicial, ela se sentia estranhamente confortável com Rafael. Mais confortável do que havia se sentido com Diego. Definitivamente mais do que se sentia com Marcos. Agora, ela admitiu baixinho, me sinto à vontade agora. Marina acordou com a luz do sol, filtrando pelas cortinas da sala, momentaneamente confusa sobre por que estava dormindo no sofá. Então, as memórias da noite anterior voltaram como uma avalanche. A mensagem enviada por engano,
Rafael aparecendo na sua porta. Horas de conversa que se estenderam até o início da madrugada. Ela se sentou rapidamente olhando ao redor. A mesa de centro ainda tinha as 2 taças de vinho vazias, mas não havia sinal de Rafael. Por um momento, Marina se perguntou se tudo não havia sido um sonho estranho, induzido pelo álcool. Então, ela notou um bilhete dobrado ao lado de sua taça, escrito em uma caligrafia elegante que definitivamente não era sua. Marina, você adormeceu durante nossa conversa sobre a arquitetura de São Paulo. Claramente não é um tópico que desperta sua paixão. Não quis acordá-la. Obrigado pela noite mais interessante que tive em anos. Meu motorista passará às 9h para buscar meu paletó que esqueci. Desculpe. Rafael PS. Sua ideia sobre integrar arte urbana nos projetos corporativos é brilhante. Gostaria de discuti-la mais. Marina olhou para o relógio 8h47. Seu coração disparou. Em 13 minutos, o motorista de Rafael estaria na sua porta, e ela estava com a mesma roupa da noite anterior, cabelo desarrumado e provavelmente com cheiro de vinho. Ela correu para o banheiro, tomou o banho mais rápido da sua vida e vestiu a primeira coisa decente que encontrou no armário. Uma saia midi azul marinho e uma blusa branca simples. Estava passando um pouco de rímel quando a campainha tocou. Marina respirou fundo e abriu a porta, esperando encontrar um motorista uniformizado. Em vez disso, Rafael estava parado ali, vestindo uma camisa social cinza e calça jeans escura, uma versão mais casual, mas ainda impecável do homem que havia conhecido na noite anterior. Bom dia, ele disse, e havia algo diferente em sua expressão, mais suave. Espero não ter acordado você. Não, eu já estava acordada. Marina mentiu, ainda processando o fato de que ele havia voltado pessoalmente. Pensei que seu motorista viria buscar o paletó. Mudança de planos. Rafael entrou quando ela fez sinal. Pegou o paletó que estava cuidadosamente dobrado sobre a cadeira onde ela o havia colocado. Na verdade, vim fazer um convite. Marina sentiu o estômago dar uma volta. Um convite? Café da manhã. Conheço um lugar em Vila Madalena pequeno, discreto. Fazem o melhor pão na chapa da cidade. Rafael fez uma pausa. Se você não tiver outros planos para este sábado. Marina o olhou, tentando decifrar as expressões que passavam rapidamente por seu rosto. Havia algo quase vulnerável na forma como ele estava parado ali, esperando sua resposta, como se a possibilidade de ela recusar fosse real e preocupante. Ela começou. Então parou. Toda a cautela que havia aprendido nos últimos anos, todos os mecanismos de proteção que havia desenvolvido desde o divórcio, gritavam para ela recusar. Rafael Mendoza era complicação em uma escala que ela nem sabia como mensurar. Mas então ela lembrou da conversa da noite anterior, de como se sentiu genuinamente ouvida e vista pela primeira vez em muito tempo. Lembrou de sua própria confissão de que estava cansada de se moldar para outras pessoas. Eu adoraria, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu cada grama de nervosismo que ela estava sentindo. 20 minutos depois, eles estavam caminhando pelas ruas de Vila Madalena, lado a lado, mas sem se tocar. Marina havia ficado surpresa quando Rafael sugeriu que caminhassem em vez de usar o carro. Pinheiros e Vila Madalena eram bairros vizinhos, e a manhã de sábado estava ensolarada e agradável. É aqui, Rafael disse, parando em frente a um pequeno café que Marina passava toda semana, mas nunca havia notado verdadeiramente. A padaria da esquina. O lugar era exatamente como ele havia descrito. Pequeno, aconchegante, com mesas de madeira desgastada e o cheiro irresistível de pão fresco. Eles se sentaram em uma mesa no canto e Marina não pôde deixar de notar como Rafael parecia diferente ali. Menos imponente, mas humano. Você vem aqui frequentemente? Perguntou ela, aceitando o café que ele havia pedido para os dois. Aos sábados, quando consigo escapar do escritório. O dono, seu Antônio, faz questão de me tratar como um cliente normal. Nada de senhor Mendoza ou reverências. Rafael sorriu. É um dos poucos lugares em São Paulo onde posso simplesmente ser eu mesmo. Marina observou como ele cumprimentou o garçom pelo nome, como perguntou sobre a família do rapaz. Havia uma genuinidade nessas interações
que contrastava com a imagem do CEO distante que ela havia construído em sua mente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina perguntou depois que o garçom trouxe seus pratos. Pão na chapa com manteiga para ela, tapioca com queijo para ele. Depois da noite passada, acho que ganhamos o direito às perguntas pessoais. Você é sempre tão controlado? Ou é uma persona que desenvolveu para o mundo dos negócios? Rafael mastigou devagar, considerando a pergunta. Um pouco de ambos, eu acho. Quando você cresce tendo que ser o homem da casa aos 16 anos, quando cada erro pode significar não ter dinheiro para o aluguel no final do mês, você aprende a calcular cada movimento. Ele olhou diretamente para ela. Mas ontem à noite eu simplesmente falei. Sem filtros, sem estratégia. Foi libertador. Marina sentiu algo se apertar em seu peito. E agora? À luz do dia? Como se sente em relação a ontem? Rafael ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então, lentamente, estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente os dedos dela. Agora, disse ele, sua voz baixa e intensa, estou me perguntando se você toparia repetir a experiência. O toque dos dedos de Rafael sobre os seus enviou uma corrente elétrica pelo braço de Marina. Ela olhou para baixo, para suas mãos quase se tocando sobre a mesa de madeira desgastada, e depois levantou os olhos para encontrar o olhar intenso dele. Repetir a experiência? Ela perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Nos conhecermos melhor, sem pretensões, sem papéis a representar. Rafael entrelaçou os dedos nos dela, um gesto simples que pareceu incrivelmente íntimo no pequeno café. Sair juntos, de verdade desta vez. Marina sentiu seu coração acelerar. Rafael, nós somos de mundos muito diferentes. Somos. Ele concordou prontamente. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Funciona? Marina não conseguiu esconder o sorriso que puxava os cantos de sua boca. Já decidiu que funciona? Estou bastante confiante na minha análise de mercado, Rafael respondeu com um sorriso que transformou completamente sua expressão séria. E Marina riu. Você acabou de comparar isso a uma análise de mercado? Maus hábitos profissionais, Rafael admitiu, apertando gentilmente a mão dela. Mas meu ponto permanece. Quando foi a última vez que você se sentiu tão à vontade, conversando com alguém que conheceu há menos de 24 horas? Marina teve que admitir que ele tinha razão. Mesmo agora, sentada naquele café modesto, com um homem que aparecia regularmente nas páginas de economia dos jornais, ela se sentia estranhamente natural. Como se eles fossem apenas duas pessoas se conhecendo, sem toda a bagagem que suas diferenças de classe e situação financeira implicavam. Então, o que você está propondo exatamente? Perguntou ela. Jantar, hoje à noite. Um lugar que eu escolho, mas nada extravagante, prometo. Só nós dois, conversando mais. Marina hesitou. A parte racional da sua mente listava todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia. Eles não tinham nada em comum, além de uma conversa boa. Ele vivia em um mundo de privilégios que ela nem conseguia imaginar. E ela ainda estava se recuperando emocionalmente do seu relacionamento fracassado com Diego. Mas então ela olhou para Rafael. Realmente olhou. E viu além do terno caro e da confiança inabalável. Viu um homem que havia admitido que não tinha amigos próximos, que todos os seus relacionamentos eram transacionais, que havia passado anos construindo muros ao redor de si mesmo. Um homem que havia feito uma escolha impulsiva para estar ali com ela. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas eu escolho o que vou vestir, e você promete que não vai me levar para nenhum lugar onde eu precise saber qual garfo usar para cada prato. O sorriso de Rafael foi deslumbrante. Prometo. Eles passaram o resto da manhã caminhando pelas ruas de Vila Madalena. Rafael insistiu em conhecer os lugares favoritos de Marina no bairro. A livraria independente, onde ela comprava livros usados, a loja de tecidos onde às vezes encontrava materiais para seus projetos pessoais, o pequeno ateliê onde fazia aulas de cerâmica nas tardes de domingo. Você faz cerâmica? Rafael perguntou, genuinamente interessado enquanto observava algumas peças expostas na vitrine do ateliê. Comecei depois do divórcio. Terapia através da arte, eu acho. Marina tocou o vidro da vitrine. Tem algo meditativo em moldar algo com suas próprias mãos.
em criar algo belo a partir de um pedaço de barro sem forma. Rafael a observou falar, notando como seus olhos se iluminavam quando ela falava sobre coisas que realmente amava. Você tem alguma peça sua em casa? Algumas, nada muito sofisticado, mas... Marina deu de ombros. Elas são minhas. Havia algo na forma como ela disse, elas são minhas, que tocou Rafael profundamente. Uma propriedade simples, um orgulho quieto em algo que ela havia criado sem expectativas externas ou pressões para impressionar alguém. Gostaria de vê-las, disse ele, e Marina o olhou surpresa. Sério? Sério. Eles voltaram ao apartamento de Marina no final da tarde. Rafael esperou na sala enquanto ela desapareceu no quarto para se arrumar para o jantar, e ele aproveitou a oportunidade para realmente observar o espaço dela. Havia arte nas paredes, não reproduções caras, mas peças originais que claramente haviam sido escolhidas com cuidado. Fotografias em preto e branco de São Paulo, algumas aquarelas de paisagens, um pequeno quadro abstrato que pulsava com cores vibrantes. Os móveis eram simples, mas tudo estava arranjado com um olho para design que revelava seu treinamento profissional. E no parapeito da janela da cozinha, ele encontrou as peças de cerâmica de Marina. Havia meia dúzia delas, tigelas de formas orgânicas, uma caneca com um padrão de ondas sutis, um pequeno vaso que segurava um único galho de folhas secas. Elas eram imperfeitas no melhor sentido da palavra, com pequenas variações que mostravam a mão humana por trás de sua criação. Rafael pegou uma das tigelas, sentindo seu peso nas mãos. Havia algo profundamente pessoal naquelas peças, uma vulnerabilidade que contrastava com a persona profissional que Marina provavelmente mantinha com clientes. Você as encontrou, disse Marina atrás dele, e ele se virou. Ela havia se trocado para um vestido simples de cor verde escura que realçava seus olhos, e havia deixado seus cabelos soltos em ondas naturais. Ela estava bonita de uma forma sem esforço que fez o coração de Rafael acelerar. Elas são lindas, disse ele sinceramente, ainda segurando a tigela. Você tem muito talento. Marina corou levemente. Obrigada. São só um hobby, mas significam algo para você, Rafael completou. Posso ver isso nelas. Marina o estudou por um momento, surpresa com sua percepção. Você entende arte? Entendo paixão, Rafael corrigiu. E essas peças foram feitas com paixão. O restaurante que Rafael escolheu ficava em Pinheiros mesmo, a apenas algumas quadras do apartamento de Marina. Era um pequeno bistrô italiano, com mesas íntimas e iluminação suave. Exatamente o tipo de lugar onde ela se sentiria confortável. Como você conhece este lugar? Marina perguntou, enquanto eles eram conduzidos a uma mesa no canto. Pesquisa, Rafael admitiu com um sorriso ligeiramente embaraçado. Pode ter sido que eu tenha passado parte da tarde procurando restaurantes bons na região que não fossem intimidadores. Marina riu. Você pesquisou restaurantes não intimidadores? Queria ter certeza de que você se sentiria à vontade. A consideração dele a tocou mais do que ela esperava. Durante seus relacionamentos anteriores, Marina sempre havia sido aquela que se adaptava, que se ajustava às preferências do parceiro. A ideia de alguém fazendo o esforço de se adequar ao que ela se sentiria confortável era completamente nova. Obrigada, disse ela simplesmente. Durante o jantar, eles mergulharam em conversas ainda mais profundas do que na noite anterior. Rafael contou sobre a pressão de reconstruir a vida da família depois da morte do pai, sobre como havia trabalhado em 2 empregos durante a universidade enquanto estudava administração e economia. Eu não dormia mais de 4 horas por noite durante 5 anos, disse ele, girando o vinho tinto na taça. Estudava, trabalhava no escritório de contabilidade de manhã, entregava comida à noite, voltava para casa e estudava mais um pouco. Você não teve juventude, Marina observou, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Não, Rafael concordou. Mas construí algo sólido, algo que ninguém pode tirar de mim. E agora? Você já pode parar de correr? Rafael a olhou por um longo momento. Estou começando a pensar que talvez sim. Marina, por sua vez, abriu-se sobre seus próprios medos e inseguranças. Falou sobre como o divórcio havia abalado sua confiança não apenas nos relacionamentos, mas na sua capacidade de tomar decisões certas sobre sua própria vida. Às vezes,
Eu me pergunto se sou capaz de realmente conhecer alguém, admitiu ela. Achei que conhecia Marcos, e ele me deixou por alguém que mal conhecia há 6 meses. Achei que Diego e eu tínhamos algo real, mas ele disse que eu era emocionalmente indisponível. Você acha que ele estava certo? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que eu estava me protegendo. Depois do Marcos, construí muros. Talvez Diego tenha esbarrado neles. E agora? Rafael perguntou, ecoando a pergunta que ela havia feito a ele mais cedo. Os muros ainda estão lá? Marina olhou para ele, para este homem que havia aparecido em sua vida de forma completamente inesperada, que havia passado o dia inteiro tentando entender seu mundo, em vez de exigir que ela se encaixasse no dele. Alguns, disse ela honestamente, mas talvez não sejam tão altos quanto eu pensava. Depois do jantar, eles caminharam lentamente de volta ao apartamento de Marina. As ruas estavam silenciosas, iluminadas apenas pelos postes de luz que criavam círculos dourados no asfalto úmido da chuva que havia caído mais cedo. Marina, Rafael disse quando eles pararam em frente ao prédio dela, preciso ser honesto sobre uma coisa. O tom sério dele fez o estômago de Marina se contrair. O quê? Eu não sei como fazer isso, disse ele, gesticulando vagamente entre eles. Relacionamentos reais, conexões genuínas. Tudo na minha vida adulta foi estruturado, planejado. Isso, o que estamos fazendo, é território desconhecido para mim. Marina sentiu uma onda de ternura. Para mim também, admitiu ela. Nunca conheci ninguém como você. Como eu. Alguém que me vê realmente, que não está tentando me mudar ou me moldar em algo diferente. Marina fez uma pausa. Alguém que faz pesquisa sobre restaurantes não intimidadores. Rafael riu, mas havia algo vulnerável em seus olhos. Então nós dois estamos navegando no escuro? Parece que sim. Eles ficaram parados ali por um momento. A tensão entre eles palpável. Marina podia sentir a proximidade dele, o calor do seu corpo, o cheiro sutil do seu perfume misturado com algo que era puramente ele. Marina, Rafael disse baixinho, levantando a mão para tocar levemente seu rosto. Posso te beijar? O coração dela disparou. A pergunta, feita com tanta consideração, tanta delicadeza, foi quase demais para ela processar. Nos seus relacionamentos anteriores, beijos tinham acontecido como progressões naturais, movimentos esperados no jogo de namoro. Ninguém havia perguntado permissão com tanta sinceridade. Em vez de responder com palavras, Marina se inclinou para a frente, fechando a pequena distância entre eles. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas então Marina sentiu Rafael aprofundar o beijo, sua mão se movendo para a nuca dela, e algo dentro dela se derreteu completamente. Quando eles se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Uau! Marina sussurrou. Uau! Rafael concordou, sua testa encostada na dela. Eles ficaram assim por um momento, apenas respirando o mesmo ar, antes que Rafael desse um passo para trás. Eu deveria ir, disse ele, mas sua voz carecia de convicção. Marina assentiu, embora parte dela quisesse convidá-lo para subir. Deveria. Te ligo amanhã? Por favor. Rafael sorriu, beijou levemente a testa dela e se afastou. Marina o observou caminhar até o final da quadra, onde um carro discreto o esperava. Só quando ele desapareceu de vista, ela percebeu que estava sorrindo como uma adolescente. Segunda-feira chegou como um balde de água fria. Marina estava em seu apartamento, trabalhando em um projeto de identidade visual para uma pequena cafeteria, quando seu celular tocou. Era Carla, sua melhor amiga, que havia passado o final de semana tentando descobrir por que Marina havia desaparecido nas redes sociais. Marina Santos, você tem exatamente 5 minutos para me explicar por que você não respondeu nenhuma das minhas mensagens desde sexta-feira. Carla disse assim que Marina atendeu. Oi, Carla. Desculpa, foi um final de semana atípico. Atípico como? Você finalmente saiu de casa, conheceu alguém? Porque juro que se você passou o final de semana inteiro trabalhando de novo, eu vou aí te arrastar para fora. Marina hesitou. Como explicar que havia passado 2 dias com Rafael Mendoza sem soar completamente maluca? Eu conheci alguém, sim. Eu sabia! Carla gritou do outro lado da linha.
Conta tudo, como é o nome dele, o que ele faz, onde vocês se conheceram. É complicado, Carla. Complicado como? Ele é casado? Tem filhos? Mora com a mãe? Não, nada disso, é só... Ele é muito diferente de mim. Diferente como? Mari, você está sendo muito misteriosa e isso não é normal em você. Marina suspirou. Ele é bem-sucedido. Muito bem-sucedido. Ah, entendi. Rico. Muito rico. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mari, você conheceu um sugar daddy? Carla, não é nada disso. Marina riu apesar de si mesma. É genuíno. Pelo menos, eu acho que é. Onde vocês se conheceram? Marina mordeu o lábio. Também é complicado. Tudo bem, agora eu preciso saber. Estou indo aí. Antes que Marina pudesse protestar, Carla havia desligado. 20 minutos depois, ela estava sentada no sofá de Marina com uma xícara de café, os olhos arregalados, enquanto Marina contava uma versão editada dos eventos do final de semana. Deixe-me ver se entendi, Carla disse lentamente. Você enviou uma mensagem picante para o Rafael Mendoza. Sim, eu sei quem ele é, todo mundo em São Paulo sabe quem ele é. Por acidente. Ele apareceu na sua porta, vocês conversaram a noite toda, saíram para tomar café, jantaram juntos, e você está... O quê? Apaixonada? Eu não disse que estou apaixonada. Mari, você está brilhando. Literalmente brilhando. Eu não te vejo assim desde... Nunca, na verdade. Marina corou. É muito cedo para dizer qualquer coisa. Podem ter sido apenas 2 dias bons. Ou, Carla disse, inclinando-se para a frente, pode ser o início de algo incrível. Mas, Mari, você precisa ter cuidado. Cuidado com o quê? Com homens como ele. Eles vivem em um mundo diferente. Têm regras diferentes. E às vezes, para eles, pessoas como nós somos apenas diversão temporária. As palavras de Carla ecoaram na mente de Marina pelo resto da manhã. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar nas últimas 48 horas. Havia sido real? Ou Rafael estava apenas se divertindo com algo novo e diferente? Seu telefone vibrou com uma mensagem. Bom dia, espero que sua segunda-feira esteja sendo produtiva. Ainda estou pensando na nossa conversa sobre arte urbana. Você teria interesse em almoçar hoje? Tenho uma proposta de trabalho para discutir. Rafael. O coração de Marina acelerou, mas então ela releu a mensagem. Proposta de trabalho. Será que tinha sido tudo sobre negócios desde o início? Ela digitou e apagou várias respostas antes de decidir por algo simples. Claro. Onde e que horas? A resposta veio rapidamente. Restaurante Terraço, no Itaim, 12h30. Meu assistente fará a reserva. Restaurante Terraço. Marina o conhecia de nome. Era exatamente o tipo de lugar sofisticado que ela havia temido que ele escolhesse. O tipo de lugar onde ela claramente não pertencia. 2 horas depois, Marina estava parada na entrada do restaurante, sentindo-se completamente fora de lugar em seu vestido mais formal. Um modelo preto simples que havia comprado para reuniões com clientes importantes. O maître a cumprimentou calorosamente. Senhorita Santos, o senhor Mendoza já chegou. Por favor, me acompanhe. Rafael estava sentado em uma mesa próxima às janelas, vestindo um terno marinho impecável e conversando ao telefone. Quando a viu, encerrou a ligação imediatamente e se levantou para cumprimentá-la. Marina, você está linda, disse ele, beijando levemente sua bochecha. Mas havia algo diferente nele, uma formalidade que não estava presente durante o final de semana. Ele parecia menor de alguma forma, mais contido, como se estivesse representando um papel. Obrigada, Marina disse, sentando-se na cadeira que ele puxou para ela. Lugar bonito. Costumo fazer reuniões de negócios aqui. Ambiente discreto, boa comida. Reuniões de negócios. A frase pendurou no ar entre eles como uma barreira invisível. Durante os primeiros 15 minutos do almoço, eles fizeram conversa educada, sobre o clima, sobre o trânsito, sobre nada substancial. Marina começou a se sentir como se estivesse em uma entrevista de emprego desconfortável. Finalmente, Rafael chegou ao ponto. Marina, estive pensando na sua ideia sobre integrar arte urbana em projetos corporativos. É inovadora, tem potencial comercial real. Ele tirou um tablet da pasta ao lado da cadeira. Gostaria de propor um projeto piloto. A Mendoza Holdings está renovando 3 edifícios comerciais este ano.
Que tal criarmos um conceito que combine funcionalidade corporativa com elementos artísticos urbanos? Marina olhou para as imagens na tela do tablet. Edifícios elegantes, orçamentos com muitos zeros, cronogramas detalhados. Era exatamente o tipo de projeto que poderia transformar sua carreira. Era também exatamente o que Carla havia alertado que poderia acontecer. É uma oportunidade incrível, disse Marina cuidadosamente. Mas preciso perguntar, isso tem alguma relação com o final de semana? Rafael pareceu genuinamente surpreso. O que você quer dizer? Você está me oferecendo este projeto porque acha que eu tenho talento ou porque dormimos juntos no sofá da minha sala conversando até de madrugada? A pergunta direta claramente o pegou desprevenido. Por um momento a máscara profissional dele vacilou e Marina viu um lampejo do homem que havia conhecido no final de semana. Marina, ele disse, inclinando-se para a frente. Seu talento é evidente. Vi seu trabalho muito antes de conhecê-la pessoalmente. Mas você tem razão. A timing não é ideal. Não é? Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não sei como separar isso. O profissional do pessoal. É território desconhecido para mim, lembra? Marina estudou seu rosto, tentando ler suas verdadeiras intenções. Então, o que está acontecendo aqui, Rafael? Você está me oferecendo trabalho para manter contato comigo? Está tentando me impressionar? Ou está genuinamente interessado no meu trabalho? Todas as opções acima? Rafael admitiu com um meio sorriso que era puramente ele. Talvez eu esteja tentando encontrar uma desculpa para passar mais tempo com você que seja socialmente aceitável. A honestidade dele desarmou Marina completamente. Socialmente aceitável? Marina repetiu. Para quem? Rafael olhou ao redor do restaurante elegante, notando as outras mesas ocupadas por executivos em reuniões, pessoas de seu mundo, pessoas que conheciam seu nome e sua reputação. Para todos, eu acho, disse ele baixinho. Meu conselho diretor, minha equipe, a imprensa... Ele fez uma pausa. Para mim mesmo. Marina sentiu algo se apertar em seu estômago. Entendo. Não, você não entende, Rafael disse rapidamente, percebendo como suas palavras haviam soado. Marina, eu nunca me importei com o que as pessoas pensavam sobre minha vida pessoal, porque nunca tive uma vida pessoal real. Mas agora você tem algo a perder, Marina completou, sua voz mais fria do que pretendia. Não, Rafael disse firmemente. Agora eu tenho algo pelo que vale a pena lutar. As palavras dele penduradas no ar entre eles, carregadas de um peso que nenhum dos dois havia esperado. Marina sentiu seu coração acelerar, mas também uma onda de medo. Rafael, disse ela cuidadosamente, não quero ser o seu projeto de caridade. Não quero ser a garota pobrezinha que você eleva por pena ou por novidade. É isso que você acha que está acontecendo? Não sei o que pensar. Homens como você não... Pessoas como eu não fazem parte do seu mundo normalmente. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então sinalizou para o garçom. Conta, por favor. Marina sentiu o estômago afundar. Ela havia estragado tudo com suas inseguranças. Mas em vez de se levantar para ir embora, Rafael se inclinou para a frente e pegou a mão dela sobre a mesa. Vamos sair daqui, disse ele. Este lugar está nos fazendo representar papéis que não queremos representar. 15 minutos depois, eles estavam caminhando pelo Parque do Ibirapuera, longe dos olhares curiosos e da atmosfera formal do restaurante. Rafael havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, e Marina finalmente conseguia respirar novamente. Você tem razão sobre uma coisa, Rafael disse enquanto eles se sentavam em um banco próximo ao lago. Pessoas como você normalmente não fazem parte do meu mundo, assim como pessoas como eu normalmente não fazem parte do seu. Marina o olhou, esperando que ele continuasse. Mas talvez seja exatamente esse o ponto, disse ele. Talvez tenhamos algo a aprender um com o outro. Como o quê? Rafael observou uma família alimentando patos no lago. Pais jovens rindo com seus filhos pequenos, uma cena de simplicidade que ele raramente parava para notar. Você me faz lembrar de por que comecei tudo isso, disse ele finalmente. Quando era adolescente trabalhando 2 empregos, o objetivo não era ficar rico. Era ter segurança, sim, mas também era construir algo significativo, algo que importasse. E agora?
Agora eu dirijo uma empresa que fatura bilhões, mas às vezes não consigo lembrar qual é o propósito além dos números. Rafael se virou para olhá-la. Você faz arte com suas mãos, cria beleza a partir do barro. Quando foi a última vez que criei algo belo, Marina? A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Marina se apertar. Você cria empregos, oportunidades. Isso é bonito também. É pragmático, necessário, mas não é vivo. Marina estudou seu perfil enquanto ele observava a família no lago. E eu? O que aprendo com você? Rafael sorriu. Ainda não descobrimos, mas eu gostaria de ter a chance de descobrir. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas ao redor. Jogadores de futebol, casais namorando, crianças correndo. Era um mundo que existia paralelo aos arranha-céus e salas de reunião. Um mundo que Rafael raramente tinha tempo de observar. Sobre a proposta de trabalho, Marina disse finalmente. Esqueça a proposta de trabalho, Rafael disse imediatamente. Foi um erro de estratégia. Estou tentando aplicar lógica de negócios a algo que não é negócio. Mas é uma boa ideia. A integração de arte urbana em espaços corporativos. É uma ótima ideia. E quando estivermos prontos, se estivermos prontos, para misturar profissional e pessoal, podemos revisitá-la. Mas não agora. Marina assentiu, sentindo um alívio que não esperava. Então o que fazemos agora? Rafael se virou completamente para ela no banco. Agora tentamos descobrir se isto, ele gesticulou entre eles, é real, sem pressão profissional, sem expectativas sobre onde pode levar, sem tentar encaixar em categorias que fazem sentido para outras pessoas. E se descobrirmos que não é real? Então, pelo menos saberemos. E se descobrirmos que é? Se descobrirmos que é? Marina pressionou. Rafael sorriu. O primeiro sorriso completamente genuíno que ela havia visto dele o dia todo. Então descobriremos isso também. Marina sentiu algo se soltar em seu peito, uma tensão que não percebera que estava carregando. Tudo bem, mas algumas regras básicas. Estou ouvindo. Nada de restaurantes chiques até decidirmos que isso é real. Nada de tentar me impressionar com dinheiro. E definitivamente nada de propostas de trabalho até sabermos o que somos um para o outro. Aceito, Rafael disse imediatamente. E suas regras para você? Marina piscou surpresa. Minhas regras para mim? Suas inseguranças sobre nossa diferença de classe, seus muros, sua tendência a assumir o pior sobre minhas intenções. Rafael a observou cuidadosamente. Se vamos fazer isso, precisamos fazer de verdade. Isso significa que você também precisa ser corajosa. Marina sentiu um desafio em suas palavras, mas também uma verdade que ela não podia negar. Você tem razão. Então? Marina respirou fundo. Então, vamos descobrir juntos. Rafael estendeu a mão para ela. Parceiros? Marina pegou sua mão, sentindo a familiaridade do toque dele. A promessa de algo ainda não definido, mas genuinamente possível. Parceiros. As 2 semanas que se seguiram foram uma exploração cuidadosa de território desconhecido para ambos. Rafael cumpriu sua promessa de não tentar impressionar Marina com dinheiro. Seus encontros aconteciam em lugares simples, o cinema do shopping Eldorado para assistir a um filme nacional, caminhadas no Parque da Aclimação, um show de MPB em um pequeno bar em Vila Madalena. Marina, por sua vez, lutava diariamente contra suas próprias inseguranças. Toda vez que Rafael mencionava casualmente uma viagem de negócios ou uma reunião importante, ela sentia uma pontada de inadequação. Mas ela estava tentando, genuinamente tentando, ver além das diferenças óbvias entre eles. Era uma quinta-feira à noite quando tudo mudou. Eles estavam no apartamento de Marina, tentando montar um móvel da IKEA que ela havia comprado, uma mesa de centro para substituir a antiga que estava desmoronando. Rafael, surpreendentemente, era terrível com ferramentas. Não é possível que um homem que dirige uma empresa bilionária não consiga montar uma mesa de centro. Marina riu, observando Rafael lutar com as instruções. Minhas habilidades estão em outras áreas, Rafael murmurou, tentando encaixar uma peça que claramente não ia no lugar que ele pensava. Deixe-me ver, Marina disse, se aproximando dele no chão da sala. Ela pegou o manual de instruções e rapidamente identificou o erro. Você está tentando colocar a perna de trás na frente. Rafael disse.
E quando Marina olhou para ele, percebeu que ele não estava olhando para o móvel. Estava olhando para ela. Eles estavam muito próximos no chão da sala, cercados por peças de madeira e parafusos. E, de repente, a tensão sexual que vinha construindo nas últimas 2 semanas se tornou impossível de ignorar. Marina, Rafael disse baixinho, e havia algo na sua voz que fez o coração dela acelerar. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Ele fechou os olhos, visivelmente frustrado, mas atendeu. Mendoza, disse ele, sua voz profissional voltando instantaneamente. Marina observou sua expressão mudar conforme ele ouvia a pessoa do outro lado da linha. O quê? Quando? Uma pausa. Não. Cancele tudo para amanhã. Estarei lá em 2 horas. Ele desligou e olhou para Marina com uma expressão de desculpas genuínas. Emergência? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Uma das nossas fábricas em Campinas. Houve um acidente. Nada muito sério, mas preciso ir lá pessoalmente. Marina assentiu, tentando esconder sua decepção. Claro, vá. Rafael hesitou. Vem comigo. O quê? Vem comigo para Campinas. É só uma noite, 2 no máximo. Você pode ver como é minha vida profissional e eu... Ele parou, parecendo vulnerável de repente. Eu não quero deixar você. Marina sentiu seu coração disparar. Era um convite para entrar em seu mundo, o mundo real dele, não a versão editada que ele havia compartilhado com ela. Rafael, eu não sei se é uma boa ideia. Seus funcionários, sua equipe, eles vão fazer perguntas. Que façam, ele disse com uma determinação que a surpreendeu. Marina, se vamos fazer isso, se vamos tentar algo real, preciso parar de dividir minha vida em compartimentos separados. Marina o estudou. Havia uma sinceridade em seus olhos que ela reconhecia agora, uma vulnerabilidade que ele só mostrava para ela. Tudo bem, disse ela finalmente. Eu vou. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valeu qualquer ansiedade que ela estava sentindo. 2 horas depois, eles estavam na estrada para Campinas no carro de Rafael. Não o Mercedes corporativo, mas um SUV prático que ele usava para viagens pessoais. Marina havia arrumado uma pequena mala, ainda não acreditando completamente que havia concordado com aquilo. Nervosa? Rafael perguntou, notando como ela brincava com a alça da bolsa. Apavorada, Marina admitiu. Vou conhecer pessoas do seu trabalho. Elas vão saber imediatamente que não pertenço àquele mundo. Elas vão saber que você é inteligente, talentosa e linda, Rafael corrigiu. E se alguém fizer você se sentir desconfortável, me conta. Marina sorriu apesar de seus nervos. Meu protetor corporativo? Seu namorado, Rafael disse simplesmente, e as palavras penduraram no ar entre eles. Era a primeira vez que qualquer um deles havia usado um rótulo para definir o que eram. Marina sentiu algo se apertar em seu peito, uma mistura de alegria e terror. Namorado? Ela repetiu baixinho. Rafael olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. Se você quiser ser minha namorada. Marina começou. Então parou. Sim, eu quero. O sorriso que ele lhe deu foi deslumbrante. A fábrica da Mendoza Holdings em Campinas era impressionante. Um complexo moderno que produzia componentes eletrônicos para várias indústrias. Marina observou Rafael trabalhar durante a manhã seguinte, impressionada com sua transformação. Ele era autoritário quando necessário, mas também compassivo, especialmente ao lidar com o funcionário que havia se machucado no acidente. Ele vai ficar bem? Marina perguntou quando eles saíram do hospital onde haviam visitado o funcionário. Vai, perna quebrada, mas nada que comprometa seu futuro. Rafael fez uma pausa. Vamos cuidar dele e da família durante a recuperação, claro. Marina sorriu. Claro. Por que você está sorrindo assim? Porque você nem percebe como é bom. Para você é natural cuidar das pessoas, mas você age como se fosse apenas pragmatismo empresarial. Rafael a observou por um momento. Você me vê de forma muito generosa. Eu te vejo como você é. Durante o almoço com a equipe de gestão da fábrica, Marina permaneceu quieta na maior parte do tempo, observando Rafael em seu elemento. Mas quando a conversa se voltou para um projeto de sustentabilidade que a empresa estava considerando, ela não conseguiu se conter. Desculpem a intromissão, disse ela. Mas vocês já consideraram parcerias com artistas locais para tornar o projeto mais visível para a comunidade? Arte urbana com temas ambientais
poderia criar engajamento real. A mesa ficou em silêncio por um momento, então o gerente da fábrica se inclinou para a frente interessado. Explique melhor essa ideia. Marina olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Então começou a falar sobre integração de arte e sustentabilidade, sobre como envolver a comunidade local, sobre tornar projetos corporativos mais humanos e acessíveis. Quando ela terminou, havia um silêncio respeitoso na mesa. Essa é uma abordagem completamente nova, disse a gerente de recursos humanos. Nunca pensamos em arte como ferramenta de engajamento comunitário. No caminho de volta para São Paulo naquela tarde, Rafael estava visivelmente orgulhoso. Você os impressionou, disse ele. Eles foram educados. Marina, o Carlos já me ligou 3 vezes perguntando se você não quer fazer uma consultoria para o projeto de sustentabilidade. Rafael sorriu. Não como minha namorada, mas como profissional. Marina sentiu uma onda de satisfação genuína. Sério? Completamente sério. E sabe o que mais? O quê? Você estava confortável lá. Nervosa no início, mas você pertence a qualquer ambiente onde possa contribuir com suas ideias. Marina considerou isso. Ele estava certo. Depois dos primeiros minutos de ansiedade, ela havia se sentido confiante, capaz, valorizada. Talvez, disse ela lentamente, o problema nunca tenha sido eu não pertencer ao seu mundo. Talvez o problema tenha sido eu não acreditar que mereço estar em qualquer mundo onde sou valorizada. Rafael pegou sua mão. E agora? Agora, Marina disse entrelaçando os dedos nos dele. Estou começando a acreditar. Eles dirigiram em um silêncio confortável por alguns quilômetros antes que Rafael falasse novamente. Marina, quero te fazer uma pergunta. Estou ouvindo. Se eu pedisse para você se mudar para um apartamento maior em um bairro melhor, você aceitaria? Marina sentiu seu estômago se contrair. Você quer que eu me mude para perto de você? Não, Rafael disse rapidamente. Bem, sim, mas não é isso. Quero que você se mude comigo, para nossa casa. O mundo de Marina parou. Nossa casa? Rafael parou o carro no acostamento e se virou para olhá-la completamente. Marina, eu sei que é cedo, sei que é assustador, mas esses últimos meses, desde aquela mensagem enviada por engano, foram os melhores da minha vida. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, mais presente, mais real. Ele pegou ambas as mãos dela. Eu te amo. As palavras penduraram no ar entre eles, como uma ponte para um futuro que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos, de repente, podiam imaginar. Eu também te amo, Marina sussurrou, surpresa com a certeza em sua própria voz. Rafael sorriu. Aquele sorriso transformador que ela havia visto pela primeira vez na padaria em Vila Madalena. Então, você topa construir algo comigo? Algo real, imperfeito nosso? Marina olhou para este homem que havia aparecido em sua vida por acaso e havia se tornado sua escolha. Pensou em todos os muros que havia construído, em todas as vezes que havia se moldado para outras pessoas, em todas as oportunidades que havia perdido por medo. Sim, disse ela, e pela primeira vez em anos não havia dúvida em sua resposta. Eu topo. Rafael a beijou ali mesmo, no acostamento da rodovia entre Campinas e São Paulo, com o sol se pondo atrás deles, e o futuro se abrindo à frente como uma estrada sem fim. 6 meses depois, Marina estava em seu novo ateliê, um espaço luminoso, em uma casa em Pinheiros que ela e Rafael haviam escolhido juntos, um meio-termo entre os mundos deles. Suas mãos estavam sujas de barro. Ela estava trabalhando em uma nova série de peças para uma exposição e podia ouvir Rafael ao telefone no escritório dele, discutindo o projeto de sustentabilidade que agora incluía oficinas de arte para a comunidade local. Seu celular vibrou com uma mensagem. Sem limpar as mãos, ela conseguiu ver a prévia na tela de bloqueio. Oi, amor, consegui sair mais cedo hoje. Quer jantar na padaria da esquina? Tenho uma surpresa para você. Marina sorriu, lembrando-se da mensagem que havia mudado tudo. Às vezes, os melhores destinos eram aqueles que nunca planejamos alcançar. Claro, ela digitou de volta. Mal posso esperar para ver a surpresa. Do lado de fora do ateliê, São Paulo pulsava com sua energia eterna, cheia de histórias como a delas, de pessoas se encontrando por acaso, de vidas se entrelaçando quando menos esperavam,
de amor florescendo nos lugares mais improváveis. E no pequeno universo que Marina e Rafael haviam construído juntos, cada dia ainda parecia uma nova descoberta. Cada conversa ainda revelava camadas inexploradas. Cada beijo ainda carregava a promessa de que os melhores erros, às vezes, se tornam os mais belos acertos.